Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais uma live para falar dos donos da terra. Hoje vamos falar sobre os donos da terra, caboclos e boiadeiros. Live com o pai Ogan, Gabriel, Jazawane. Enquanto ele chega aí, né? Vou pedir a licença, o Agô, para saudar o grande senhor da comunicação. Agô, Mujubaré, Mujubaixu, Exuanã, Exuanã, Moxirelote, Elebara, Lebara de Le, Exubara Inoré, Exubara Inoré, Exubara Inoré, Elequelequele, Lebaô, Atileona, Epa, Exu, Laroexu. Eu me chamo Alabomi e estou aqui hoje para poder falarmos sobre os donos da terra, caboclos e boiadeiros. Aguardar meu pai Ogan aí chegar para a live. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Deixa ele chegar. Chegou! Vou esperar nosso pai Ogan aí chegar. Bem-vindo a todos que estão chegando para a nossa live de hoje, que é os donos da terra, caboclos e boiadeiros. Olha ele aí, chegou. Boa noite, pai, sua bênção, como vai? Boa noite, o Babalu abençoe a todos. Axé. Sua bênção, meu velho. Axé, Oxalá abençoe sempre. Então, gente, como eu estava falando, estava esperando nosso pai Ogan chegar, pai Gabriel, Jazawane. Eu me chamo Alabomi. Estamos aqui hoje para poder falar sobre um tema importantíssimo. Que tema é esse? Caboclos e boiadeiros, né? Os donos dessa terra. Eu vou pedir ao pai Ogan que se apresente para aqueles que ainda não te conhecem. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui, meu velho. Deixa eu ver se para a gente ficar... Perfeito. Pronto! Meu pai Ogan, se apresente aí para todos. Pronto, me chamo Gabriel Jazawane, sou iniciado por esse orixá maravilhoso. Fui iniciado na casa de Sérgio de Emanjá Gunté, no Ilê Axé e Aldo Nibu. Sou neto de santo de Mãe Nini do Ajaguna, uma senhora de Obaluaê que tem mais de 73 anos de santo, de amor ao sagrado. E é uma honra fazer parte dessa raiz maravilhosa, estar trocando conhecimento com o senhor nessa noite. Axé, pai, axé. Lembrando aí a todos que estão chegando agora, o tema dessa live é caboclos e boiadeiros. Nós vamos ter aí um momento de interação para quem quiser perguntar, para quem quiser colocar um comentário sobre. Então fiquem à vontade que quando chegar esse momento, né, vocês que querem deixarem um comentário, uma pergunta, né, que a gente possa ajudar. Mas antes eu deixo uma reflexão para vocês que estão chegando aí agora. Quem são os verdadeiros donos dessa terra chamada Brasil, chamada antigamente como Pindorama? Enfim, tem várias e várias nomenclaturas aí. Se a gente for adentrar nesse tema, né, é muito plural, indígena, ancestral, que é o que a gente vai estar começando, vai desenvolver aí ao longo dessa live. Meu pai, quem são os caboclos, na sua opinião? Olha, os caboclos, o nome caboclo, tá? É um nome que é de origem indígena, tá bom? Para os indígenas, o nome caboclo vem de uma palavra chamada caribocá, que significa filho ou filha de homem branco. Então podemos analisar que nesse período, mulheres e homens brancos se relacionavam com os povos indígenas.
Também podemos analisar que os dois povos que foram mais escravizados em território brasileiro foram os povos indígenas e os povos africanos. Os povos africanos, trazidos em sua maioria da África, foram os povos bantus, tá? Trazidos no período de 1501 e 1600. Então, esses povos bantus já cultuavam a ancestralidade, já cultuava as faunas como algo sagrado. Chegando aqui no Brasil, em território brasileiro, começou a observar que os portugueses não tinham domínio sobre as faunas. E os povos indígenas tinham total domínio sobre as faunas. Os povos indígenas entravam na mata, saía e não se perdia. Correto? Então, os povos bantus começaram a observar que os povos indígenas eram os povos originários dessa terra. Logo, logo, os povos bantus, como já tinha esse costume de cultuar a ancestralidade em seu território, começaram a cultuar os ancestrais indígenas como os originários dessa terra, dando, depois de muito tempo, o surgimento ao culto aos índios, tá? Sucessivamente ao candomblé de caboclo. Diferente do culto aos boiadeiros, tá? O culto aos boiadeiros, ele se reformulou na Umbanda entre o ano de 1950 com a migração dos nordestinos para o Sudeste, em busca de trabalho, né? Muitos nordestinos saíram da Bahia, de outros estados do Nordeste, em busca de trabalho em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, o culto aos caboclos é essa junção do sincretismo religioso, porque nós podemos analisar que os povos indígenas foram os povos que foram mais catequizados da história, tá? Os que se recusavam a ser catequizados eram mortos. Exemplo disso é as nossas próprias cantigas hoje no ambiente de candomblé. Quem pode mais é Deus, é Jesus, Maria, José. Jesus, Maria, José. E há de ser o que meu Deus quiser. Então, nós estamos saudando Jesus, Maria e José. Isso faz parte do sincretismo religioso. É isso que deu origem ao nosso candomblé maravilhoso, que é o candomblé de caboclo. Axé. Muito legal seu relato, sua perspectiva, pai. Pelo menos assim, eu nasci no berço umbandista, né? Eu nasci na Umbanda, e na Umbanda esse culto dos caboclos, boiadeiros, né, é muito forte, né? A Umbanda tem como um grande pilar os caboclos e boiadeiros e os pretos velhos, né? É uma ancestralidade muito forte dentro pelo menos do terreiro de Umbanda que eu, né, nasci. É interessante também pontuar que, também na minha visão, assim, o Brasil, para mim, ele não foi descoberto, ele foi invadido, né? Quando as caravelas portuguesas chegaram no nosso solo, é importante a gente entender, a boa licença e a benção a todos os ancestrais dessa terra, que já existia um povo, como o senhor bem falou, já existia uma cultura, já existia essa ancestralidade indígena. Chame de indígenas, chame de povos originários, chame de donos da terra, mas quando os portugueses chegaram, já existiam um povo aqui nessa terra. Então, o Brasil, na minha opinião, ele foi invadido, né? Então, nossa ancestralidade, né, como o senhor bem pontuou assim, vamos dizer que ela foi, entre aspas, deturpada, né? Chame de agregar, mas eu penso que em um momento aquilo foi usurpado, deturpado, porque sempre, se a gente buscar, o senhor entende mais do que eu de história, mas se a gente ir um pouco aí atrás,
vê-se essa forma que os portugueses tinham de trazer para os nossos povos a cultura deles e não a nossa cultura, né? Isso. Hoje a gente fala isso com esse olhar diferente, e como o senhor falou assim, no exemplo perfeito, as cantigas introduziram aí vamos chamar de espiritualidade, não é, Fazem pai? parte No do nosso culto cristianismo. faz parte, assim, é uma coisa muito forte para quem está assistindo aí, entende um pouco dos nossos ancestrais brasileiros, e que eu acho assim um ponto interessante é que os próprios puxam realmente revivem essa memória, né? Mais que se a gente for entrar na pauta histórica, os nossos povos, eles reaprenderam, né, pai? Sim, Né, os seus costumes, sim, a senhor. sua cultura, né? Como o senhor pontuou muito bem, os povos indígenas e os povos africanos, né? O povo, boa parte do continente, dos países africanos, que vieram para cá, né? Os nossos ancestrais, eles tiveram também esse encontro com os nossos povos indígenas, como o senhor falou assim, essa excelente explicação da palavra caboclo. Então, existe realmente essa mistura, né? Essa miscigenação ancestral, cultural, mas que sempre, se a gente for analisar, os portugueses, eles colocavam assim, acima de tudo, o catolicismo na época, e tudo que fosse o oposto, né, pai, não era certo, não era adequado. Isso. É uma história realmente, né, assim, vamos chamar complicada. Sim, senhor. E trazendo mais um conhecimento, o nosso candomblé sempre foi uma religião fechada, tá? A Umbanda, ela sempre foi uma religião um pouco mais aberta, tá? Para o Uhum. público, para filmagens, para reportagens. Por conta disso, muitos caboclos não foram documentados na época. Muitos caboclos que vinham nos candomblés de caboclo não foram documentados, diferente da Umbanda. Na Umbanda nós já temos Sim, relatos, tá, de um verdade. primeiro caboclo que veio em terra, que foi o caboclo das sete encruzilhadas, que isso foi registrado, tá, de um pai de santo, de um zelador de Umbanda. Exatamente. No dia 15, esse ano a Umbanda completa 118 anos, 118 anos, e no dia 15 de novembro, né? Então, assim, dentro de um centro espírita, o médium Zélio Fernandino de Moraes, ele teve a Isso. manifestação desse caboclo, né, caboclo das sete encruzilhadas, no qual disse que estaria criando uma nova religião, que na época, se não me engano, acho que era uma banda, tinha outro tipo de nomenclatura, agora me foge a nomenclatura específica, mas ele convidou as pessoas que estavam ali presentes naquele centro espírita para poder conhecer, né, essa nova religião que se chamaria, né, mais para frente de Umbanda. Então, realmente, né, temos aí mais documentado, registros aí que vão mais pautados na parte da Umbanda, realmente. Dentro da sua visão, pai, qual seria a atuação dessa energia ancestral dos caboclos, né? Para mim, eu já vou começar falando. Para mim, esses ancestrais, eles são extremamente importantes, né? Que a gente está falando de entidades espirituais que podemos sim dar esse nome de ancestral, né? É o tipo de espiritualidade que atua muito na cura, com muito uso de folhas, de elementos, né, naturais que estão aí ao nosso dispor. E a mensagem dos caboclos, né, geralmente é muito dessa questão de preservar a natureza, preservar a nossa fauna, a nossa flora também, né? E além disso, temos aí a questão também da fé, da conscientização, e são energias espirituais, aí, entidades espirituais que são muito diretas, né? O Correto. caboclo é muito direto, é o tipo de espiritualidade que ensina a gente a honra, né? Os bons costumes, vamos chamar assim, a ética e a transparência. O caboclo boiadeiro, eles são
extremamente éticos, extremamente transparentes na sua mensagem, né? Apesar de estar levando para a gente um pouco de fé, de um conselho, são conselhos que são, assim, extremamente diretos. Chamem outras pessoas de conselhos mais rígidos, mas é um tipo de ancestralidade, né, pai? Que tem essa forma de lidar com a gente, né? Como o senhor enxerga aí a atuação dos caboclos aí nos terreiros e tudo mais. No passado, até mesmo por falta de conhecimento, tá? Os mais velhos de Candomblé comparavam os inquices, os niquices, com os caboclos. Assemelhavam um aos outros, sendo que são energias totalmente diferentes. Niquice e Inquice são deuses da mitologia. Já os caboclos não. Os caboclos hoje nós entendemos que os caboclos eles fazem parte dos catiços. O que seriam os catiços? Seria espírito de pessoas que viveu em terra, morreram, evoluíram espiritualmente e hoje trabalha para a divindade. Então, os caboclos, eles são energias totalmente evoluídas. Eles têm o poder, sim, de auxiliar, de dar discernimento espiritual, o que devemos fazer ou não fazer, tá? São energias muito boas e energias evolutivas. Eu só tenho a agradecer a Caboclo, porque o Caboclo, ele, na minha raiz, ele aponta, né? Aponta quem deve ser um Ogã, aponta, você vai ser o Ogã da minha casa, a gente vai, faz um fundamento, toca, e ali aquela pessoa ali, basicamente é consagrada para aquele caboclo. Poxa, aquela pessoa é suspensa pelo caboclo. Não quer dizer que essa pessoa é iniciada pelo caboclo, mas quer dizer que o caboclo aceitou aquela pessoa dentro da casa dele, dentro daquela casa onde ele é cultuado. Então isso é muito bom, é uma energia muito boa e é extremamente satisfatório e falar do caboclo, né? Eu sou confirmado não, apontado por 7 flechas, o amor da minha vida. Axé, marumbaxeto. Então, gente, para vocês entenderem aí a importância desses mentores ancestrais, né, nas nossas vidas, no cotidiano, em tudo, né? Tamanho respeito e evolução dentro da própria espiritualidade, né, permite que esses ancestrais apontem, façam ritualísticas que a gente aqui não pode estar, assim, explanando, né? Mas para vocês entenderem tamanha importância desses mentores espirituais, dessas entidades, seres de luz, de evolução, como o pai falou, né? Também, assim, na minha raiz, o caboclo, ele praticamente ele faz tudo de tudo. É aquele que está com a gente para tudo, literalmente, e faz a questão de mostrar que está, né? Não estamos aqui trazendo, vamos comparar as entidades. Não estamos comparando. Até porque não existe verdades absolutas, tanto o pai quanto eu estamos aqui trazendo vivências da nossa vida, da nossa espiritualidade, do axé que nós conhecemos, né? Então, os caboclos, que até tem alguns que chamam caboclo de pena, né? Até me lembrei de um caboclo de pena, ele não bambeia, caboclo de pena, exterminarei. Então, assim, esses ancestrais são ancestrais que fazem, assim, literalmente, questão de mostrar que estão aqui, né? Então, essa é uma grande diferença. Quando o caboclo está na terra, você sentir aquela energia, aquele passe que ele vem, aquele abraço, aquele conselho, né? Ou aquela bronca, ou puxão de orelha, que faz parte. Eu penso assim, espiritualidade, né, que chama a atenção da gente, muito. É um tipo de ancestralidade, assim, que, ao meu ver, se você não for chamado a atenção, você já não tem mais importância. Verdade. Ou você está fazendo tudo muito certo. Parabéns para você. Mas, assim, quando um ser espiritual deixa de dar uma atenção para a gente, Ave Maria, socorro. Né? Então, é um tipo de espiritualidade, de ancestralidade que não tem como falar, é literalmente sentir, né? Seja no passe, seja no abraço, seja na bronca, seja na orientação espiritual, que são
são aqueles que orientam mesmo, faça isso, assim, Verdade. assado, né? Então, assim, E tem uma cantiga, meu pai. Tem uma eu queria te cantiga que pedir fala isso assim: agora. um abraço dado de bom coração é mesmo que uma bênção, uma bênção, uma Também, uma benção. Um benção. abraço dado de bom coração é mesmo que uma bênção, uma bênção, Uma uma benção. benção, E uma aí os benção. caboclos eles abraçam a todos e todos se abraçam dentro da festa de caboclo, tá? Dentro de uma sessão de caboclo. Isso é muito bom, essa troca de energia, o amor um pelos outros. Isso o caboclo está falando. Se unam uns aos outros. Sejam unidos uns aos outros. Não que a nossa religião seja desunida, mas se unir mais. É o nosso objetivo, né? Cada vez a gente se unir, cada vez a gente ser mais forte. É a união, literalmente, como diz o velho ditado, a união faz a força e faz de verdade. Então, os caboclos, eles representam a sabedoria, eles representam a cura, eles representam a resistência, né? Que como o pai falou, são seres espirituais que tiveram a sua vivência, né? Os povos originários, né, indígenas dessa terra, que a gente pode chamar de caboclos. E uma pauta, assim, uma observação interessante, e aí tem até aquele meme, né? É raro, mas acontece. Existem caboclas também, né? Sim, 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 sim. Como eu costumo Pode dizer, meu falar. pai, caboclos não quer dizer que é 100% indígena. Não. Caboclos é uma mistura de pessoas brancas com pessoas indígenas. Os boiadeiros também são os caboclos. Também são caboclos boiadeiros. Tá? Faz parte desse contexto. Tá bom? Então, caboclas, caboclos, boiadeiros, é no mesmo contexto, é no mesmo contexto histórico e também religioso, porque primeiro veio o culto aos caboclos, para depois de muito tempo a gente conheceu o culto aos boiadeiros. Axé. Tô vendo aqui na live que o pai Pejigan, Anderson de Bessem, entrou. A benção, meu pai Ogan também. Um Ogan, assim, um pai Abraço, Ogan meu que pai eu também tenho Gigante. muito carinho, muito respeito, meu Mojuba. E assim, falar de caboclo, cada um, cada ancestral tem a sua individualidade, né? Tem as suas cores, tem as suas ferramentas, né? Vai ter um tipo de sabedoria para passar. Não é porque é caboclo que todos os caboclos vão ser desse mesmo jeito, vão falar desse. Não, como o pai falou, é uma mistura, né? Temos aí a Pachamiríndias, temos aí uma grande mistura ancestral, né, dos nossos povos, e cada caboclo tem aí a sua falange, vamos dizer assim, falange espiritual, né, e vai ter os seus trejeitos, as suas formas de culto, de oferendas às folhas e diversas questões, né, que englobam. E aí eu venho agora para a gente pincelar um pouco. E os boiadeiros? Quem são os boiadeiros na sua visão? Os boiadeiros, né, no contexto histórico, são as pessoas que são zeladoras ou cuidadoras do boi, tá bom? Isso é o contexto histórico e o significado da palavra boiadeiro. Boiadeiro é uma energia extremamente evolutiva, tá bom? É um catiço também e ele tem muito amor pelos seus filhos. As próprias cantigas de boiadeiro, ele fala. Tem uma cantiga que eu gosto muito. Às 4 horas da tarde, deixei meu boi no malhador. A cancela bateu, boiadeiro, meu gado esparramou. A cancela bateu, meu coração penou, chorou de dor. E laça, laça, laçador, corda de laça meu boi. Laça, laça, laçador, corda de meu boi. Laça, 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 laçador, boiadeiro vem laçar meu boi. Laça, laça, laçador,
corda de meu boi laçar. Eu tava na mata cerrada, com meu gado esparramado. Eu tava na mata cerrada, com meu gado esparramado. E meu boi, minha boiada, seu boiadeiro, vinha vaquejar meu gado. Meu boi, minha boiada, seu boiadeiro, vinha vaquejar meu gado. Então podemos analisar que as cantigas de boiadeiro, muitas delas falam da perda do seu animal, tá? Então, esse amor que ele tem pelo animal dele irracional também é comparada, devido à sua evolução, ao amor que ele tem pelos animais racionais, tá? Que somos nós. Então, ele tem um amor imenso pelos seus filhos. O boiadeiro, ele dá vida pelo filho dele. Ele faz qualquer coisa pelo filho dele. Então, essa é a importância da gente saber sobre o amor de boiadeiro, tá? O amor de um vaqueiro, de um capangueiro. Axé. Então, gente, como vocês estão observando o pai falar, existem semelhanças dentro do culto de caboclos e boiadeiros, mas não é totalmente igual, né? Compartilham-se, né, da força, da sabedoria, da resistência, da coragem, né? São entidades de luz, seres espirituais de luz que nos encorajam para que a gente lute, para que a gente conquiste, né? É o tipo de seres espirituais que mostra pra gente que nós realmente somos capazes e dá aquele impulso assim gigantesco. Só quem tem o privilégio de ter um conselho de um caboclo, de um boiadeiro, sabe que são seres espirituais assertivos, assim. Uma palavra de um caboclo, de um boiadeiro tem muito valor, né? E É aí, surreal, né, pai? É emocionante. surreal, emocionante, de você, assim, o corpo inteiro arrepiar, né? Não tem como a gente descrever, é uma mistura de sensações, né, pai? De ancestralidade, de energia, de amor, de carinho, de afeto, e como eu falei, quando um ser espiritual desse não chama mais a atenção da gente, ou a gente está muito certo ou tem algo muito errado. Então vamos Verdade. buscar entender. E falamos aí sobre o sincretismo já, né? E qual é a sua opinião sobre esse sincretismo dentro do culto dos caboclos e boiadeiros, meu pai? Qual é a sua visão? Né? A gente tem a compreensão do que é, do que se trata, mas qual seria a sua visão sobre o sincretismo dentro do culto de caboclos e boiadeiros? O cicletismo, meu pai, ele foi necessário até mesmo para a sobrevivência do culto, tá? Agora, hoje, no século XXI, eu entendo que não é mais necessário, tá? Mas lembrando, tradição não se muda. A mentalidade de uma pessoa você não vai conseguir mudar de um dia para o outro, isso leva tempo. Foram mais de 300 anos de imposição religiosa. Ou você segue meu Deus, ou você morre, ou você é queimado vivo. Essa era a Ou realidade da você. época. Isso. Ou você se converte para o cristianismo, ou você é queimado vivo, ou você apanha. Então, você tinha essas escolhas. Então, isso foi passado de pai para filho. Meu filho, você tem que seguir esse caminho. Porque esse caminho é o certo. Se você seguir outro caminho, você vai morrer, você vai para o inferno. Isso foi passado de geração a geração. Então, a mentalidade de uma pessoa não muda de um dia para o outro. Isso leva tempo, cautela, tá? E já estamos trabalhando nisso, trabalhando muito, tá? Traduções de cantiga, lives que explica às pessoas sobre a cultura africana, tá? O trabalho que o senhor vem fazendo, esse trabalho maravilhoso de live, o trabalho também do nosso amigo Pejigan, tá? De cantigas, explicações de lives. Então, gente, a gente já está abrindo a mente das pessoas em relação ao candomblé.
explicando às pessoas que caboclo não é demônio, boiadeiro não é demônio, tá? E isso nós estamos mudando devagarzinho a mentalidade da sociedade em relação à cultura e à raiz de matriz africana. E bem pontuado, estava tentando me lembrar a palavra, catetizados, né? O nosso povo ancestral, indígena e iorubá, né, africano, vamos dizer assim, para englobar a todos, né, foram catetizados, muitos mudaram de nome, né, e aí tem toda uma questão, como o pai falou, não é do dia para a noite, né, é um trabalho que vai ser lento, né, mas cabe a mim, cabe ao senhor, cabe àqueles que estão com essa mente aberta, né, conversar, falar, tocar no assunto, né, a gente faz a nossa parte, né? Hoje nós Até temos hoje, meios, né? sim, senhor. E podemos analisar também que até hoje os nossos iaôs no ambiente de candomblé são levados para a igreja católica, tá? Perfeito isso aí, que você falou. Inclusive Até teve hoje. uma... Você está Total, entendendo? Teve agora recentemente uma repercussão que Teve um caso, teve. isso. Deu um caso de intolerância religiosa de um iaú que foi levado até a igreja católica. Por que não levar em 7 casas de candomblé? Se a gente que é responsável pelo axé, por que não levar em 7 casas de candomblé? Por que ainda continuar levando os nossos iaôs nas igrejas católicas? É isso que precisamos Verdade. analisar. Mas nós já estamos trabalhando em relação a isso, mudando devagarzinho a mente da sociedade. Nosso culto tem tudo, tem ritualística para tudo, tem Sim. autonomia para fazer tudo, tudo literalmente, desde o do nascimento, né, a evolução contínua, a reencarnação, né? Então nós temos diversos ritualísticas, diversos parâmetros para tudo dentro da nossa religiosidade, né? Que eu também acredito, né, como Senhor, que a gente não deve ter mais essas dependências assim extremas, né, com com o nosso culto, porque o nosso culto é tão nosso, é, é tão agente, é tão a palavra que eu consigo dizer. Nosso culto é tão nosso, tão específico, tão original, né, tão ancestral, que a gente, minha opinião, a gente não teria necessidade de buscar fora, né? A gente vai continuar respeitando quem faz, mas não é a minha visão e também não é a visão do Senhor. E acho que isso é uma evolução também, né? O novo sempre assusta, né? O novo, mas a tradição. Gente, eu acho que tem que ter o bom senso. Para tudo devemos ter o bom senso, o pensamento, né? E vamos fazer a nossa parte, né, pai? Se eu faço a sua, eu faço a minha e vamos seguindo, né? Eu também e juntos não somos concordo. Mais fortes. Com certeza. E juntos somos mais fortes. Tem diversos símbolos, né, dos nossos ancestrais, cachimbo, charuto, né, o fumo, né, e cada um desses símbolos trazem, né, um tipo de energia, né. O charuto é a própria defumação, né. A bebida ela não é utilizada para simplesmente vamos beber e se embriagar. Não, a bebida ela tem todo um contexto religioso ali, de neutralização, né, de quebras de demandas, assim como o laço, né, que faz o movimento, o cachixi, né, o próprio cachixi, o chequerê, que todo o som ele também traz o axé, não é, pai? Também traz essa mudança de energia, de vibração, ou atrai aquela força daquele ancestral, né? Então todas essas invocar, né, pai? Exatamente, né? O som tem o poder da invocação, né? Seja na semente que está ali no chequerê, enfim, tudo é uma contextualização de energia ancestral espiritual, seja na semente que está na conta, na cabaça, na magia, então no penacho, né?
o penacho menor tem um significado, com tantas penas tem um, da cor branca já é um outro, já é uma outra questão. Então tudo é uma representação espiritual que essa Verdade. espiritualidade traz de sua própria identidade, né? Porque precisamos entender também que atrás do caboclo, do boiadeiro, tem um espírito ali, né? Tem um espírito que tem uma história, tem um espírito que está numa energia espiritual falange, né? Então todo um contexto e essas paramentas de poder, dizer assim, essa paramenta de poder, é, elas trazem consigo ali o poder, o axé, a força e a sua própria simbologia ancestral. Então, Senhor. gente, não é meramente, que lindo, é lindo, é sim, é muito bonito, toca a gente se emociona, mas não é só o visual. O visual é o mínimo detalhe, né? Então, dentro da nossa, do nosso culto, é muito lindo tudo que a gente tem, tudo que esses ancestrais trazem para a gente, seja na própria contagem, tudo é uma história, tudo é uma ancestralidade, nada é simplesmente, por acaso vamos fazer assim. Não, gente, tudo é uma coisa muito específica daquele mentor espiritual, daquele caboclo, daquele boiadeiro. A forma que ele fala com um vai ser de um jeito, com o outro pode ser de outra, né? Eu já vi muitas e muitas vezes o caboclo, o boiadeiro, dar o próprio fio de contas para a pessoa porque estava passando uma situação, porque precisava utilizar, Sim, sim. em diversas e diversas ocasiões, e que O muitas próprio das charuto, né, vezes também, o próprio perfeito, o próprio como charuto, forma de né? banho, de quebra de energias ruins. Exatamente. Então, tudo dentro do contexto espiritual, né, tem um significado, tem uma simbologia, não é por acaso. Né? E isso que eu acho muito lindo assim, da nossa religião, dos nossos ancestrais, dessas entidades de luz tão maravilhosas. É, e assim, como é que o senhor percebe, né, a presença, né, dos caboclos, do boiadeiro na sua vida cotidiana, seja nos conselhos, seja nos desafios, né? Onde você enxerga, né, essa energia, onde você enxerga esses conselhos, né, dos caboclos e boiadeiros na sua vida cotidiana, pai. Tudo, meu pai, é ancestralidade. Tá? Todo local, eu tenho certeza que os caboclos estão comigo. Tá? Tem uma cantiga que eu canto muito, uma cantiga de candomblé, que, que eu gosto muito. Caboclo aqui nessa aldeia, dá laço, deslaça nó, a volta que o mundo deu. Caboclo não me deixou só. 7 luas, 7 serras, pelas quais eu já passei. Não estava lá sozinho. Caboclo tava lá, eu sei. E lá na aldeia, lá na aldeia, lá na aldeia, caboclo. E lá na aldeia. Então, todo local, meu pai, em todo local que eu caminhar, eu sei que o caboclo tá comigo. O caboclo tá comigo nos meus momentos bons, nos meus momentos ruins. Nos momentos ruins, caso eu cometa algo negativo, eu sei que eu vou ser punido e ele vai me ensinar a andar pelo caminho bom. Porque caboclo é isso, ele ensina, ele pune. O pai, ele pune o seu filho se o filho estiver errado. A mãe pune o seu filho se o filho estiver errado. E é isso que o caboclo faz. Perfeito. Literalmente, da palavra pai, né, para os caboclos, para os boiadeiros, né, o pai ele educa. E essa é a forma que eles encontram. E tem várias formas, gente, não queiram. Sigam o caminho positivo o máximo possível. Eu queria dizer a todos que estão aí que, se quiserem fazer perguntas, comentários, né, aí da live sobre o tema Caboclos e Boiadeiros, né, para a gente manter essa interação. E aí eu queria pedir ao pai que pudesse trazer uma ou duas cantigas aí que vem à sua cabeça, ao seu coração, enquanto aí as pessoas possam aí mandar suas perguntas, interagir com a gente. Pronto. E pedrinha miudinha de Aruanda, e lajeiro tão grande de Aruanda,
pedrinha miudinha de Aruanda, lajeiro tão grande de Aruanda, e três pedras dentro dessa aldeia, uma maior, outra menor, a mais pequena é que nos alumeia. Três pedras dentro dessa aldeia, uma maior, outra menor, a mais pequena é que nos alumeia. Pedrinha do lado, pedrinha do outro, e pedrinha lá no mar cruel. Quem pode mais é Deus do céu, é Jesus, Maria, José. Pedrinha do lado, pedrinha do outro, e pedrinha lá no mar cruel. Quem pode mais é Deus do céu, é Jesus, Maria, José. Maré já encheu, maré já vazou, é bem longe avistei Ará, a minha casinha coberta de sapé, meu arco, minha flecha, minha caba, sagné. Maré já encheu, maré já vazou, bem longe eu avistei Ará, a minha casinha coberta de sapé, meu arco, minha flecha, minha caba, sagné. Oi, oi, Ará, oi, Ará, oi, Ará, oi, oi, Ará, oi, Ará, oi, Ará, oi, oi, Ará, Iará, Iará, oi, oi, Ará, Iará, Iará. Arubaxeto, boi. Axé. Meu pai, o senhor acha que existe regência de orixá com caboclo? Ah, o caboclo de tal, o caboclo disso. Tem correlação caboclo com orixá nessa nomenclatura forte que utiliza na nossa religião? Ah, o caboclo de Oxalá, o caboclo. O que é que o senhor acha dessa visão, dessa relação do caboclo com o orixá? Eu entendo, meu pai, que não existe uma relação direta, tá, entre o caboclo, tá bom, do médio com os orixás, não. O caboclo do médio, ele tem sim uma ligação com o orixá do médio. Sim. Tá? O caboclo, ele não vai passar na frente do orixá do médio, porque são totalmente diferentes um do outro, tá? São energias diferentes. Orixás são deuses da mitologia africana, tá? Os caboclos são catiços, são espíritos evolutivos, espírito de pessoas que viveram em terra, morreram, evoluíram espiritualmente e hoje trabalham para a divindade. Entendeu? Agora a divindade do médio. Se o médio ele é de Oxalá e o caboclo dele é Pena Branca, esse caboclo ele vai receber ordens espirituais em relação aos chakras do médio, do orixá do médio. Porque o orixá é ori, é cabeça. É o dono da cabeça do médio. Tá bom? Então é isso. Eu entendo dessa forma. Maravilhoso. Eu também tenho uma visão muito parecida, que é assim, o que é que eu acredito? Eu acredito que a espiritualidade em si, ela é anos-luz da evolução, né, da gente, cada um com o seu patamar, né, com a sua falange, com a sua aldeia, com a sua questão espiritual, né, e eu acredito que todos interagem, todos estão ali em interação, porque se são seres espirituais de luz, são seres inteligentes.
né? Eu acredito que exista essa hierarquia espiritual, né? Até para a própria espiritualidade ter essa organização, né? Então, também penso dessa forma, que o caboclo, ele vai ter ali as questões espirituais junto com o orixá do filho, do médium, né? E essa forma, como muitos falam, o caboclo de Ançã, a cabocla, não, eu não concordo o caboclo é dele mesmo, o caboclo é ele mesmo, assim como o Isso, orixá é ele mesmo, isso, né? ó. Não tem assim, é dono, o caboclo, o orixá é dono do caboclo, Agora, porque quando a gente fala, né, quando a gente fala do médio, é totalmente diferente. Se o muda, médio né? ele é de Okaluaê e o caboclo dele é sete flechas, o caboclo dele entende que existe uma pessoa maior do que ele Sim, naquele corpo daquele médium, que é o orixá, que é o dono do ori, dono do corpo dele, tá? Então, eu entendo que esse espírito catiço trabalha em prol dessa divindade. Não vai fazer nada que essa divindade não permita. Porque o sim, caboclo ele não vai passar na frente do orixá, porque o orixá é ori, é cabeça. exatamente. É isso, né? A espiritualidade, ela tem essa hierarquia e esse conceito de organização. Então, como é que a gente está cultuando seres espirituais de evolução e a gente não vai entender que existe ali uma organização por detrás de tudo, né? Existe uma hierarquia. Existe hierarquia dentro do próprio candomblé por si só, como religião, seres humanos, né? Que precisa de gente para cultuar, né? Então, se dentro da própria religiosidade da gente, para nossa própria organização, nós temos ali os cargos, as funções, né? Imagine o que deve ser tão mais organizado o plano espiritual, né? Então, super também entendo essa sua fala como essa organização espiritual, né? Para que a própria espiritualidade ela tenha aí as mensagens, os recados e tudo muito bem em sintonia, né? Tem que ter uma sintonia, né? Com aquele orixá, como o senhor falou. Se o orixá ele não permitir, não tem quem faça, né? Para a gente Entendo. que acredita nisso, que é iniciado para isso, a gente tem esse pensamento. E se você não tem, meu querido, então é uma coisa da sua casa, nós respeitamos também, axé para você, mas se nós somos iniciados para uma divindade africana, né, que a gente entende que é nossa primeira ancestralidade do mundo, do universo, no planeta Terra, do Ileaie, aquela divindade logo ela vai ter uma soberania, vai ter uma hierarquia altíssima, né, como ponto assim de base. Então, existe a organização espiritual. Essa parte que foi falada é muito interessante, porque ainda a gente vê por aí muitas pessoas falando o caboclo de Oxalá, o boiadeiro de não sei o quem, não sei o quem, não sei o quem, não sei o quem. A gente fica assim, te ouve, mas deixa quieto, né? Temos aqui duas perguntas que foram feitas lá no Instagram. A primeira pergunta é de Ígina. Ela pergunta o seguinte: por que nem todos os caboclos bebem e fumam? O que é que o senhor acha disso, meu velho? Meu velho, cada caboclo, cada energia, ela tem uma evolução diferente uma da outra, tá? Nem todas as energias são iguais, como também nem todos os médios são iguais. Tem médios, né, que recebem essa energia dessa divindade ou de outras divindades e continua com os olhos abertos, vendo tudo e sabe de tudo o que aconteceu depois. Como também tem médios que perde totalmente a consciência e não sabe de nada que aconteceu depois. Então, cada médio, né, e cada caboclo tem uma evolução diferente, tá? Às vezes o caboclo ele sabe
Se ele vir no corpo daquele médium, aquele médium pode adoecer, né, devido ao cigarro, devido à bebida. Então, tudo isso também tem que ser contado. A espiritualidade sabe muito mais do que a gente. Sim. Entendeu? A espiritualidade entende se ela beber em quantidade, se ela fumar em quantidade, no corpo de um médium que é sedentário, no corpo de um médium que tem problema no fígado, ele vai prejudicar aquele médium. Como já vi diversas vezes, caboclo falar que não quer beber. Não quer beber por quê? Porque a matéria estava doente. Mas ele vinha. Sim. Entendeu, meu pai? Então os caboclos são totalmente evoluídos. Nem todos os caboclos são iguais. Depende da situação. O caboclo da minha casa já chegou várias vezes. Ele sempre bebeu, mas já chegou várias vezes e não querer beber. E também não querer fumar. Só deixar um recado. Porque o médio dele, naquele momento, estava com problema de pressão. É isso aí. São entidades espirituais tão evoluídas que vão sim se preocupar com o Sim. corpo, né, com o ará, né, do seu filho, do seu médium, né? É como o senhor falou, se a pessoa, por exemplo, ela está com uma questão, um problema de saúde, por exemplo, como é que eu estou cultuando um ser espiritual que eu acredito ter evolução, ele vai me fazer o inverso? Então, não bate, né? Se é evolução. Então, eu também entendo dessa forma, como já teve de situações, né, de eu estar no terreiro de Umbanda e a pessoa ela tá com uma questão médica mesmo e o caboclo pediu água. Pediu água. A água não lava tudo, água não é elemento, né, fundamental, né, a goiabença, a orixá Oxum e a todas as iabás, é um elemento fundamental, né? Dentro da maior parte das quartinhas vai omir. No nosso corpo, mais 70%. No planeta Terra, também. Então, assim, como o senhor falou, existe a condição de saúde de cada médium, existe a Sim. vontade do guia espiritual, do mentor espiritual, né? Também bom a gente falar que o caboclo ele também tem suas próprias vontades. Isso. E as pessoas, meu pai, têm uma visão ainda arcaica de dizer assim: ah, vamos dar tudo isso pro caboclo, vamos dar muita bebida pro caboclo, porque na hora o caboclo vai embora e leva tudo. E o médium vai ficar bem. Calma, Uhum. não é dessa forma. As Muito, isso aí é pessoas muito alto. ainda têm essa visão Ah, o caboclo vai deturpada. levar. O caboclo tem que levar. Não, não é assim não, gente. Não E é o assim corpo não. fica A gente onde? tá no... E o corpo fica onde? Eu já presenciei, viu, meu pai? Já presenciei raríssimas vezes, dos dois lados dessa moeda, dessa história. Raríssimas vezes, duas, se não me falha a memória, de ver que o espírito ali estava realmente ingerindo muita bebida e quando foi, nem parecia. Assim, Isso. nada. Como eu também já vi o inverso dessa história, da pessoa acordar muito mal. Muito mal. Justamente, já aconteceu casos, tá? Até mesmo no meu axé, de eu pegar Iaô, os Iaôs, né? Primeira incorporação de um caboclo, consumindo Sim, muita bebida. E eu chegar assim, alô, pai, tá na hora de parar, diminuir um pouquinho a bebida, tá bom? sim. Pronto. Auxiliar, tá? A gente também tem que auxiliar os mais novos, Claro. as espiritualidades que estão Os chegando mediadores, agora. né, também. Isso. Porque a primeira chegada do caboclo é totalmente diferente. Às vezes é estranho para aquela pessoa que está recebendo aquela energia pela primeira vez. Então, Sim, possa acontecer um excesso de muita bebida, tá? sim. Então, faz parte do zelador, dos ogãs, das ezequiéis, auxiliar, tá? Tá bom, meu pai? Tá na hora de parar, tá? Tá bom por aqui, viu? Só fica no charuto e tá tudo ótimo. Nós somos grandes mediadores também, né? Afinal, Isso, cada um sem que tem o seu dúvidas. título de pai e de mãe,
eles próprios trouxeram isso para a gente, justamente para a gente auxiliar. Não é que a gente está querendo passar à frente de espiritualidade, não. É como o senhor falou, existem aí os níveis de mediunidade, né? O consciente, o semiconsciente, o Com certeza. inconsciente, não, eu não acredito que exista, porque inconsciente é a pessoa que está acamada, para mim. Mas, assim, existe a pessoa que tem um nível de consciência que realmente não se lembra de praticamente Não nada, lembra de né? nada. Tem todos esses tipos. Mas como o senhor está falando, deu esse exemplo muito bom, para aqueles que estão começando sentir essa energia, né? Essa força espiritual ali, literalmente próxima, manifestada, é, é, tem que ter realmente o cuidado, porque existe também uma doutrina, eu digo até a doutrina do corpo, para se acostumar com a energia, né? Principalmente para os mais novos, né, que estão ali sentindo essa força espiritual. Então, realmente, nós que temos aí, né, os títulos cabíveis, vamos sim ajudar, vamos sim auxiliar. E aí eu queria te pedir para Auxiliar. cantar mais duas cantigas aí pra gente, boiadeiro de caboclo. Vamos lá. E lá nas matas tem um caboclo, tão lindo como um beija-flor. E lá nas matas tem um caboclo, tão lindo como um beija-flor. E sentado no pé da Jurema, louvando pro nosso Senhor. Sentado no pé da Jurema e rezando por nosso Senhor. E lá nas matas, lá na Jurema, aquelas matas lá na Jurema é uma lei severa, é uma lei sem pena, uma lei severa. Lá tem disciplina. E lá nas matas, lá na Jurema, aquelas matas lá na Jurema é uma lei severa, uma lei sem pena, uma lei severa, é uma lei sem pena. Bacheto. E é mesmo, viu, gente? É uma lei severa, é uma lei sem pena. O caboclo já tá avisando. E Vai sem termos aqui. disciplina, sem Não dá. disciplina não vai para lugar nenhum, viu? Não vai Tem que mesmo. ter. São seres espirituais super disciplinados e que ensina isso mesmo para todos, né? São, assim, incríveis, maravilhosos. Temos aqui a última pergunta que fizeram pelo Instagram, que foi a pergunta do Henrique. Ele pergunta assim, por que é importante cultuar os caboclos? Por que é importante cultuar os caboclos? Isso. Olha, o caboclo, ele não precisa da gente para ele existir, tá? O caboclo é um ancestral, ele vai existir a gente querendo ou não. Mas é uma energia tão boa e extremamente evolutiva, tá? Que auxilia a gente em todos os aspectos da vida, que a gente se sente lisonjeado em cultuar e Acolhido, né? agradecer, tá? Se sente acolhido e por isso faz a gente a cada dia agradecer, ser grato a essas divindades. Porque o dilema da vida é agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Porque o caboclo ele não vai te dar riqueza. Mas eu tenho fé que o caboclo ele me dá caminho. Ele te dá caminho, ele te guarda, ele te protege, ele te livra das maldades. Tá? É isso o papel do caboclo. Por isso, para mim, é uma grande importância cultuar os caboclos. Axé. Lembra aí, lembra do Barro Vermelho. Isso, lembra do Barro Vermelho. Bom, pai, estamos chegando ao fim, né, dessa live. Amei essa live, até o formato ficou assim maravilhoso. Ficou Deu maravilhoso. certo. Sempre a gente no segundo tempo, né, do 45 do segundo tempo, e mesmo a gente entregando, né, que é o que é mais importante, a nossa verdade, né, o nosso conhecimento, a nossa contribuição pelos nossos ancestrais, pela nossa religiosidade.
Gente, não existe verdade absoluta. Existe a verdade do Pai Ogã, existe a minha verdade, existe a verdade do caboclo, do orixá, e a gente segue a que for da nossa casa, da nossa tradição, mas com bom senso. O bom senso, ele cabe em todos os lugares. Né? Eu queria aproveitar esse momento. Sim. Eu costumo dizer que a gente absorve o que for de bom. O que for de ruim, o que a gente acha que tá errado, a gente deixa de lado, tá? Se vocês gostaram da live, absorvam o que for de bom, o que vocês concordam. Porque cada casa tem um jeito diferente de cultuar o sagrado. Tá? Perfeito. Essa é somente a nossa visão. Isso. Visão e vivência, tá? Do que nós passamos no ambiente de axé. É a nossa vivência, é a nossa experiência, né? Então não estamos aqui apontando, nem dizendo que é certo, é errado, só estamos, né, falando sobre a nossa vivência, a nossa experiência, né? E como o pai falou, é importante a gente refletir, não estamos aqui colocando, você tem que pensar assim, você tem que fazer assim, mas reflita pelo menos, não gostou, tudo odara, né? Mas se tiver algo, né, do que foi falado, do que foi trazido, que tocar você, pelo menos para uma reflexão, acredito que a gente já fez a nossa parte, pelo menos. Okay? É sobre isso, né? É sobre indagar, é sobre trazer reflexão, né? É uma conversa, né? É uma conversa que nós temos. Eu gostaria de agradecer, né, a minha ancestralidade sempre, né, a Orixá Exu, que está sempre comigo, aos meus ancestrais todos. É importante a gente agradecer, falar, né? Eu sou muito abençoado por ter a ancestralidade, por ter os orixás, né? Toda essa espiritualidade brasileira, africana e de todas as outras origens, né? Dessa miscigenação. Então, eu só tenho a agradecer a todos os meus ancestrais, agradecer a Pai Ogã, né? Gabriel de Azauane, que está aí nessa luta, né? Unindo forças comigo e também no canal, na página dele, trazendo conteúdo, trazendo explicação, experiência, né, da sua vivência espiritual, e isso faz toda a diferença. Se algum abrir os caminhos para a tecnologia, nós devemos usar com sabedoria, usar com bom senso, e assim nós estamos aqui fazendo o nosso papel que a gente acredita ser mais correto e adequado, né? Nossa intenção é só esclarecer, trazer um pouco da nossa experiência e ajudar a todos, né? Que estão começando, aqueles que já têm um tempo para refletir. E eu aqui venho com uma lembrança de um ensinamento de um caboclo, e eu quero lhe trazer mais duas coisas antes de encerrar. Queria que você desse as suas considerações finais, né, dessa live, e que você trouxesse, assim, uma mensagem, né, de encerramento. E aí, antes dessa sua mensagem, eu queria dizer que um momento da minha vida que eu precisei ouvir uma palavra bem forte, que foi assim, que o caboclo falou para mim: caboclo, tu olha tu, basicamente isso, caboclo, tu olha lá, a língua que muito fala, o corpo que vai pagar, algo nesse sentido. Então, é uma das coisas que, assim, marcou, né? Uma outra situação também muito específica, mas aí que foi de uma orientação espiritual, que eu jamais imaginava que aquele ancestral, veja a minha ignorância, no meu início, bem lá atrás, que aquele ancestral poderia me passar, e aquele caboclo me passou uma ritualística que eu faço até os dias de hoje, né? Então, assim, é uma sabedoria espiritual, assim, milenar, né? Que vem de eras e eras e eras atrás. Então, gente, quem tem a sua espiritualidade de Exu Oxalá, de Caboclo, de Herê, de toda essa espiritualidade, trate com amor, trate com carinho, escute, busque, né, andar na linha. 100% ninguém consegue, mas escute, né? Tenha a humildade para escutar os seus ancestrais, que tenha certeza, eles sempre vão ter uma palavra de conforto ou para colocar a gente no melhor caminho que a gente pode. A espiritualidade, ela dá possibilidades, ferramentas, caminhos, proteção. Eles trazem essas possibilidades. Mas quem escolhe é o Pai Ogã, sou eu, é cada um de vocês. Vocês que escolhem, nós que escolhemos
a nossa trajetória. Mas escutem com atenção o que um caboclo, o que um mentor espiritual, né, tem a dizer para passar para vocês. E aí, meu pai, me diga as suas considerações finais e uma mensagem aí de encerramento. E, desde já, muita gratidão, né, pela sua força, pela sua união, pelo seu carinho. Gratidão, Olorunma do Pé. Axé, meu pai. Eu só tenho a agradecer a Zawane, a meu orixá da minha vida, orixá que eu amo muito. Acredito que se não fosse a Zawane na minha vida, eu não estava aqui hoje. Te agradeço também pela essa oportunidade, essa live maravilhosa, esse belíssimo trabalho que você vem fazendo nas redes sociais, utilizando as redes sociais para o bem, tá? Para passar mais conhecimento para as pessoas que têm um certo preconceito, para as pessoas também que querem aprender um pouco mais sobre a religião. Então, sou extremamente grato pela oportunidade. E a mensagem que eu deixo hoje para todos: agradeça. Porque quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Orixá, caboclo, boiadeiros, nenhum desses vão te trazer riqueza, mas vão te trazer caminhos. Então, aproveitem as oportunidades. E dando certo ou não, agradeçam. É tudo um aprendizado, não é? É tudo um aprendizado, tudo. Meu pai, podemos encerrar com uma cantiga? Podemos sim, podemos sim. E mundo grande, e terra alheia, e mundo grande, e terra alheia, mais depressa que eu ando, devagar é que eu chego na minha aldeia. Mais depressa que eu ando, devagar é que eu chego na minha aldeia. Foi nesse passo que ele saiu da tua aldeia. Foi nesse passo que ele saiu da tua aldeia. Montado em teu cavalo, com teu chapéu de lado. Quando saía, tua mãe lhe abençoava. Foi nesse passo que ele saiu da tua aldeia. Foi nesse passo que ele saiu da tua aldeia. Montado em teu cavalo, com teu chapéu de lado. Quando saía, tua mãe lhe abençoava. Cheito Marumba, Cheito, gratidão, meu pai, gratidão a todos que assistiram. Até a próxima. Até a próxima, abraços, tamo junto. Tchau, tchau.